Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vai dar uma vergonha de falar depois do mau alvorar. Então, uma voz que glória a Deus, é uma bênção. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Sempre muito bom estar aqui com os irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Juliano. Eu espero em Deus poder edificar a vida dos irmãos em alguma coisa. 1 Coríntios, capítulo 3. Trago um abraço do pastor Fábio, que é o meu pastor, um abraço da minha esposa. Hoje ela ficou em casa porque o caçulinho está doente, aí não dá para sair. Então, sintam-se abraçados. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo número 3. Nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Os irmãos podem se sentar, dando glórias a Deus. Maravilha. Meus irmãos, a igreja de Corinto, sem dúvida alguma, foi uma das igrejas mais poderosas do mundo antigo. Nas igrejas primordiais em que os apóstolos foram fundando, nenhuma igreja mais superabundou em dons espirituais do que a igreja de Corinto. A igreja de Corinto abundava tanto em dons que o apóstolo Paulo escreveu para eles para controlar a quantidade de dons que tinham. Tinha irmão falando em língua estranha, tinha irmão profetizando, tinha irmão com o dom da pregação e da sabedoria da palavra. Pode abaixar só um pouquinho para eu não machucar os ouvidos dos irmãos? Muito obrigado. E na carta aos Coríntios é onde nós encontramos a lista dos 9 dons espirituais que Paulo cita. Porém, apesar de tantos dons, irmão, apesar de tanto poder emanando da igreja, pastor Juliano, foi a igreja mais problemática também do mundo antigo. Apesar do poder que emanava das línguas estranhas, apesar das profecias, apesar da pregação da palavra, apesar da grande abundância de dons, também era a igreja mais problemática. Faltava maturidade dos irmãos.
O que havia de dom espiritual, faltava um caráter dentro da igreja. Mostrando que nem sempre dom espiritual quer dizer caráter. Tem gente que é cheio de dom, evangelista mal, mas quando a gente olha a vida lá fora, fica a duvidar. E por que isso? Porque Deus dá os dons, Ele não retira. Só que um dia Ele vai prestar conta, Ele virá, e nós prestaremos conta, aliás, do que nós fizemos. E a pergunta que fica é: o que você faz com o seu dom de louvar? O que você faz com o seu dom de línguas, com o dom ministerial que Deus te deu, o seu cargo eclesiástico? O que nós fazemos com o ministério que Deus colocou em nossas mãos? Porque Ele vai querer frutos de tudo aquilo. Paulo também escreve essa carta mostrando para nós que vão existir pessoas que naquele dia, quando o Senhor Jesus julgar os crentes, porque existem dois tribunais, o tribunal dos ímpios, mas também o tribunal dos crentes. O tribunal dos ímpios tem uma certeza: inferno, e a diferença vai ser o tamanho do castigo. Jesus disse que uns serão açoitados com muitos açoites, outros com poucos açoites, todavia ambos estarão no inferno. Os crentes também passarão por um tribunal. Os olhos de fogo de Cristo passarão por mim e por você, e o nosso caráter, as nossas obras serão julgadas. Mas a pergunta que fica é: quando os olhos de Cristo como chama de fogo passar pela igreja, e Ele olhar a intenção das nossas obras, o que vai sobrar? Se Cristo nos julgasse hoje pelo que nós temos feito, pela obra dele, o que sobraria? O que ficaria de nós? Olha o que diz o versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dividir o mundo em 3 tipos de pessoas. Primeiro, ele vai dizer que alguns são os naturais, e esse não cabe a nós conversarmos aqui, somos crentes. Os naturais são aqueles que não receberam o Evangelho ainda. Mas 2 tipos que existem dentro da igreja, e é necessário falarmos, são primeiro os carnais, aqueles que estão dentro da igreja, mas longe do Evangelho. Aqueles que até participam da liturgia do culto, mas não estão dentro da palavra de Deus. E ele diz que os outros são os espirituais, aqueles que estão dentro da igreja, mas também estão cheios do Evangelho. Os carnais estão na igreja, mas eles não suportam a palavra. Eles vêm ao culto e eles amam algumas coisas no culto, como a música, por exemplo. Mas por causa dos carnais amarem as músicas, deixa eu te fazer uma pergunta: como está a música evangélica brasileira? Como está o gospel brasileiro? Quantas músicas hoje falam do nome de Jesus? A Bíblia diz que a nossa adoração deve estar pautada no nome de Jesus. Mas as músicas hoje não se preocupam mais, elas são românticas, elas são emocionais. O nosso culto, por causa das músicas que estão escrevendo, sendo influenciados pelas músicas, os cultos são emocionais. Tem muito choro e pouco arrependimento. Tem muita lágrima, mas pouca conversão. Tem muito sentimentalismo, mas pouco fundamentalismo na palavra. E as músicas estão influenciando a tal ponto que os nossos jovens já estão dizendo: não tem nada a ver escutar uma musiquinha romântica, não tem nada a ver escutar um sertanejozinho, não tem nada a ver. Tudo bem, eu até concordo com você que não seja um pecado, mas a nossa vida precisa estar no centro, que é Jesus Cristo. Aleluia. Se a nossa vida lá fora não aponta para Cristo, o que nós estamos fazendo aqui? Brincando? Eles amam as músicas, eles amam o movimento. E deixa eu fazer um desabafo como pentecostal. Nós estamos morrendo aos poucos. Por mais que o movimento pentecostal seja o que mais cresça aí fora, segundo o IBGE, eles estão totalmente equivocados. O movimento pentecostal está morrendo. O pentecostalismo clássico,
que os nossos pais, Daniel Berg e Gunnar Ving, vieram fundar aqui no Brasil através da Assembleia de Deus. Eu não estou colocando a Assembleia de Deus como parâmetro, estou colocando o pentecostalismo clássico, pautado na palavra. O que nós estamos virando hoje é uma espécie de neopentecostalismo católico. E o que é isso? Os carnais vêm para o culto, mas eles pautam a adoração dele em homens. Eles pautam a adoração dele nas músicas. Eles pautam a adoração deles em tudo, menos na palavra, menos no Cristo verdadeiro. E como que eu digo isso? Pessoas que acreditam que a oração do pastor, a oração do pregador é mais poderosa que a oração dela, sendo que a Bíblia diz: quando o meu povo se humilhar, clamar, buscar a minha face. Ele não fez separação. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse para todos chamarmos a Deus de Pai. Ele disse para todos: busquem, batam, que a porta irá se abrir. Ele não fez separação. Eu não estou dizendo que é errado a gente pedir uma oração para o pastor para nos fortalecermos, não é isso. Mas quando eu faço essa separação, achando que alguém é mais poderoso do que eu em oração, que alguém tem mais intimidade com Deus do que eu posso ter, deixa eu te dizer uma coisa: Deus é Pai. E a partir do momento que uma prostituta lá fora, no mundo, clamar o nome dele, ele vai ouvir. Aleluia. Nós estamos pautando. E por que eu disse neopentecostalismo católico? São os católicos que fazem isso. A oração do padre é mais forte. A oração do apóstolo do chapéu é mais poderosa do que de todo mundo. Eu não posso dobrar o meu joelho, eu não tenho o mesmo alcance que Deus quer. Não. A Bíblia nos garante: todos aqueles que buscarem o Senhor o encontrarão. Toda vez que você dobrar o seu joelho buscando a Deus, você irá encontrá-lo. Os carnais, eles gostam até da liturgia. Eles vêm, é gostoso, porque tem um momento da música, tem um momento das oportunidades. Às vezes eles até ganham algumas oportunidades para falar. Tem um momento da pregação, porque eles até gostam de uma pregação, mas tem que ter vitória. Se eu chegar aqui e falar para você: você precisa encontrar com Cristo crucificado no Calvário, você precisa encontrar o horror da cruz, você precisa encontrar a Cristo na cruz, sangrando, moído pelos seus pecados, para um dia encontrar o Cristo crucificado, para um dia encontrar o Cristo glorificado. As pessoas não querem. Mas vem um pregador que revela até o CPF. Bota no cartaz, pastor Juliano: pregador que revela o CPF, RG e fala a cor da roupa íntima. Meu irmão, isso aqui logo. Coloca culto de ensino, coloca culto de doutrina. Meu irmão, é Pedro, Tiago e João. E olha lá, porque às vezes Pedro não vem. Ou é só lá na minha igreja que acontece isso? Não, às vezes aqui não acontece, né? Os carnais, eles até vêm, mas eles não suportam o peso da palavra. Por quê? Porque ainda não cresceram na fé. São meninos. Não suportam uma comida forte, pesada. Tem que ser tratado no leite. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3, parte A. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. É claro que maturidade espiritual não depende de tempo de igreja. Eu conheço crentes com uma longa caminhada, o dobro do meu tempo de cristão, que ainda são imaturos. Eu conheço crentes que às vezes têm menos tempo de caminhada, mas já são mais maduros. O importante aqui não é tempo de caminhada, apesar que o tempo de caminhada, como diz Hebreus 5, versículo 12 a 14, deveríamos alguns ser mestres pelo tempo que já tem, mas ainda são meninos. Paulo aqui não está falando do tempo, mas da maturidade que vem com a palavra de Deus. Maturidade que vem através das obras feitas, pautadas na palavra de Deus. E quando nós não alicerçamos a nossa vida e as obras que nós fazemos para Deus na palavra, não adianta ter sinceridade.
Porque tem pessoas que são até sinceras no que fazem. Tem pessoas que vão fazer o que estão fazendo com sinceridade, com amor no coração. Desculpa, não adianta. Você está perdendo tempo. Se não for pautado e baseado na palavra, se não for alicerçado na palavra, nós estamos perdendo tempo. Pode ter a maior sinceridade do mundo, nós podemos ter amor pelas almas, mas se nós não apontarmos o Cristo crucificado, se nós não mostrarmos o horror da cruz, se nós não falarmos o Evangelho na íntegra, genuinamente, nós nunca levaremos o mundo a encontrar o Cristo glorificado. Só sinceridade não adianta. Pessoas que estão longe da palavra ainda são carnais. Olha o que diz a parte B do versículo 3 até o 6. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio do quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Os gregos, eles tinham um costume de se reunirem no areópago, no teatro, no anfiteatro, para ouvir os oradores da época, os grandes filósofos da época. E eles perdiam o dia, e eles faziam uma espécie de torcida organizada em volta dos seus oradores preferidos. E quando eles se converteram ao Evangelho, eles transferiram essa adoração aos pregadores. Tanto que no capítulo 1 e 2, Paulo está tratando desse problema, porque estavam divididos. Um dizia, eu sou de Pedro. O outro dizia, eu sou de Apolo. O outro dizia, eu sou de Paulo. E os piores diziam, eu sou de Cristo, porque eles negavam a liderança do que estavam acima dele. Porém, as pessoas carnais daquela época estavam se apegando aos pregadores. Graças a Deus que esse problema morreu na igreja, nós não passamos por isso. As pessoas carnais, elas amam os mensageiros, principalmente aqueles que estão longe da palavra. Paulo disse, 1 Timóteo capítulo 4, que no final dos tempos alguns se apostatarão da fé e levantarão para si pregadores conforme o desejo do seu coração, porque tem comichões no ouvido e precisam ouvir. Aí se levanta teologia da prosperidade, aí se levanta teologia do coach, teologia do sofrimento, mas nunca se levanta a verdadeira teologia da cruz. Eles são apegados a homens e a sua obra com base mundana. E como eu disse algumas vezes, os frutos são até sinceros. Eles até acham, eles creem que estão fazendo alguma coisa para o bem da obra de Deus. Na maioria das vezes não é maldade. Mas se o fundamento não é a mensagem da cruz, é a mensagem do fulano. Se é mais importante a minha palavra como pregador, mas nós não fomos à Bíblia conferir se tudo que o pregador está dizendo é verdade, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é que Paulo esteja aqui menosprezando os pregadores, não é que Paulo esteja aqui diminuindo os pregadores, mas nós, e eu sei que eu estou falando para pregadores aqui também, somos apenas semeadores. Nós não somos animadores de plateia. Nós não temos a missão de alegrar o seu dia. Nós não temos a missão de fazer você sair daqui com o ego amaciado. Eu como pregador, o pastor Julião, o evangelista Malco, a sua esposa como pregadores, nós como pregadores, nós temos a missão de anunciar a Cristo, a falar as verdades insondáveis da Bíblia, a pregar aquilo que já está escrito na palavra, não o meu achismo, não as minhas ideias, não os meus pensamentos, mas o que a Bíblia diz. Eu tenho pavor de quando vem um pregador e ele sobe no altar e ele faz aquele show, aquele escarcéu, achando que o fogo vai descer.
Nós não somos animadores de plateia, nós somos arautos de Cristo, e nós temos que levar as pessoas a adorar o Rei, não ao mensageiro. Aleluia. A adorar a Deus, não ao homem. Se eu me coloco acima da palavra, eu estou trazendo glória para mim, e o meu destino é o inferno. Aleluia, Jesus. Mas nós, como pregadores, devemos pregar para que Ele cresça, para que a palavra dele seja frutífera. E deixa eu te falar uma coisa: é mais importante a terra do que a semente. Não adianta de nada eu chegar aqui e fazer uma pregação hermenêutica, exegética, de 4 pontos, pautada na palavra, com toda a sabedoria, com toda a revelação que Deus me deu, mas se o seu coração estiver fechado, ela não vai crescer. Pode ser um anjo pregando, pode ser o próprio Cristo pregando, mas se cair em pedras, se cair em solo arenoso, se cair no meio da estrada, ela não cresce. Veja que quando Jesus conta a parábola do semeador, ele compara o semeador ao pregador da palavra, e ele compara a semente à palavra, mas ele compara o coração das pessoas aos solos em que a semente foi caindo. E só em um tipo de solo a semente dá fruto. Se o seu coração ainda é fechado para a palavra, eu te convido, abra. Permita que o Espírito Santo mostre que nem sempre é um confronto. E que quando é um confronto e você está sentindo Deus batendo em você, é porque Ele te ama. Se nós sentimos que a palavra bateu diretamente em nós, se foi para nós, não é indireta, é direta. Deus está falando com você, Deus está te provando que ama. Agora, quando a palavra encontra um solo fértil para crescer, pastor Juliano, dá fruto. Uns dão fruto a 30, outros a 60, outros a 100 por um, mas dá fruto, cresce, floresce. E sabe quando dá fruto? Ele começa a semear também, porque toda fruta tem semente para pegar. Olha o que diz os versículos 8 a 10, de 8 a 10. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. O mensageiro, ele só pode semear. E semear é a boa semente, que é a palavra de Deus. E ele será recompensado por isso. Tem galardão para quem distribui a boa semente. Tem recompensa. Nada que você faz na obra de Deus fica sem recompensa. Porém, como eu disse no início, não é quantidade de obras, mas é qualidade de caráter. Não adianta chegar aqui e ter o obreiro que faz tudo, mas quando ele sai daqui para fora, ele dá mau exemplo. Existe uma história de Alexandre o Grande, que um dos seus soldados se chamava Alexandre também, só que ele era covarde, e Alexandre o Grande era um grande guerreiro. Quando ele se encontrou com esse soldado, ele disse uma coisa: ou você abandona o nome Alexandre, ou você abandona a covardia. O que isso tem a ver com nós? Ou nós seguimos a Cristo e sejamos imitadores de Cristo e preguemos a Cristo com a nossa vida lá fora, ou nós desistimos desse nome. Se Cristo não é demonstrado através da nossa vida, vamos desistir desse nome. A Bíblia diz que por causa de nós o Evangelho é blasfemado. Por causa de nós o nome de Deus é blasfemado. Olha o que está acontecendo na mídia. Líderes caindo. E para onde vai o nome do Evangelho? Pregadores em entrega à devassidão. E para onde vai o nome de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa: você carrega o precioso nome de Cristo nas costas. Quando o mundo te vê lá fora, você deve ser um luzeiro que aponta para Cristo.
Quando o mundo te olha lá fora, Cristo deve emanar em você de tal forma que as pessoas precisam enxergar Cristo na nossa vida. Aleluia. Se nós não tivermos cheiro de Cristo na vida, se nós não transmitirmos a harmonia que havia em Cristo Jesus, de que adianta? Mas nós, como obreiros, uns vão lançar o fundamento, outros vão fazer o acabamento, mas quem faz crescer é Deus. E o que isso quer dizer? O apóstolo Dário fundou a igreja. Quem está pastoreando hoje na liderança é o pastor Juliano. Um dia não vai ser o pastor Juliano, talvez seja o irmão, talvez seja o evangelista Mal, talvez seja outra pessoa que Deus levante. A diferença é: os homens param, os homens cansam, os homens morrem, mas a obra continua. Por mais que alguém colocou Cristo e você aceitou Jesus durante uma pregação, um cuidou da sua alma. Hoje sou eu ministrando, domingo será outro ministrando, mas é Deus quem continuará dando crescimento, nos levando para frente. Por mais que existam grandes homens de Deus que tenham feito grandes obras, são apenas mensageiros. E os carnais se apegam nisso, aos homens. Só que os homens passam. Imagina que você, vou te usar como exemplo, tá, pastor Juliano? Só exemplo, tá, gente? Imagina que você tem sua fé baseada na vida do pastor Juliano, e acontece dele cair. Acontece de você saber de um escândalo. E daí? Em Cristo isso nunca vai acontecer. Quando nós baseamos a nossa vida de Cristo, caem os seus líderes, a obra permanece. Quando nós estamos fundados em Cristo, pode cair o pregador, mas a palavra é fiel para continuar viva, porque foi Ele quem escreveu. E por conta de se apoiar em homens, os carnais são sempre infrutíferos aos olhos de Deus. Eles não dão frutos, porque a terra é dura, e por mais que podemos semear, quem aqui tem mais de 15 anos de crente? Tem alguém aqui? Já viu pessoas que estão há 15 anos da igreja e nunca cresceram na obra de Deus? Aí tem a cara de pau de olhar pra gente e dizer assim: sou crente de banco. Que banco? Se nós somos chamados para frutificar. O irmão leu João 15, versículo 2 diz assim: aquele que está em Cristo e não dá fruto, Deus corta. Veja bem, se nós não dermos frutos, continua nessa de crente de banco, vai chegar uma hora que Deus vai cortar. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E por conta de se apoiarem em homens, são insensatos que constroem a casa sobre a areia. Por conta de se apoiarem em homens, por mais que construam um belo edifício, vai vir a chuva, virá o vento, e vão bater contra aquela casa. E Jesus já deixou claro: o destino dela é cair e ruir. E como a sua semente não vira árvore, ela não dá fruto, ele não tem alimento para ninguém. Como a sua árvore não vira fruto, ele não pode abrigar ninguém. Como a sua semente não vira uma árvore, não dá fruto, não pode refrigerar a vida de ninguém. Essa é a vida do cristão. Por isso que Jesus fala que a mensagem é uma semente, que nós precisamos ser como uma árvore frutífera. Porque uma árvore frutífera, ela tem alimento para dar. Para os pássaros ela fornece abrigo, e aqueles que estão castigados do sol ela oferece refrigério.
E se nós não temos isso, e a pergunta que fica para nós é: nós somos alimento para alguém? Nós somos refrigério para alguém? Alguém pode se apoiar em nós e descansar? Alguém pode se alimentar através da nossa vida? Alguém pode se abrigar num momento de dificuldade na nossa vida? Se a nossa base não é Cristo Jesus, ela é fraca. Se a nossa base não é alicerçada na palavra, ela é fraca. E podemos comparar tudo o que nós fazemos. E olha que às vezes aqueles que não estão alicerçados em Cristo conseguem fazer mais coisa do que a gente, porque não tem uma base, então constrói de qualquer jeito. Alguém já viu uma obra? Primeiro vai cavar o fundamento, vai fazer buraco, para depois começar a subir. Aí vem um que não faz fundamento, só sobe. Conseguem fazer mais coisas, mas ao máximo que nós podemos comparar tudo isso é ao feno. E perceba que eu não falei de salvação. Não é o ponto salvação, porque a Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus serão salvos pela fé em Jesus. Não é por obras, é pela fé. Porém, olha o que diz os versos 12 a 14. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Perceba que dia está escrito com D maiúsculo. E que dia é esse? É o dia que nós mais esperamos. O dia que esse céu irá se rasgar e toda a igreja encontrará com Cristo nos ares. Só que ali tem uma coisa, pastor de guerra: o Salvador passou e chegou a hora de nós encontrarmos com um justo juiz. E eu não estou falando de salvação, porque quem chegar diante do trono de Cristo nos céus já está salvo. Não há mais chance de pender um pêndulo e você ser lançado no inferno. Se você permaneceu, que também é o que está escrito em João 15, não é frutos a ideia principal, é permanecer. Depois você lê na sua casa. Aquele que permanecer em Cristo no final será salvo. E estando ele salvo, não tem mais perigo de queda quando se encontrar com Cristo, mas tem julgamento. E a Bíblia diz que o julgamento fará as nossas obras passarem pelo fogo. E que tipo de obras nós temos apresentado? E quando aquele dia chegar, a base que sobre nós foi lançada, porque Cristo foi pregado a cada um que está aqui, o alicerce foi colocado, o fundamento foi colocado, mas o que foi construído em cima, isso vai ser julgado. Aquele que lançou o alicerce será julgado. Os alicerces que você lançou serão julgados. O que você construiu, as obras que nós fizemos, serão julgadas. Elas irão passar pelo fogo. E Paulo compara-os a ouro, prata e pedras preciosas. Obras com qualidade. E obras com qualidade, pedras preciosas, prata e ouro, quando passam pelo fogo, refinam, melhoram, ficam mais ricas, mais atraentes, tira toda a impureza mundana e ela tem um galardão poderoso diante de Jesus, porque Jesus a purificou pelo fogo. Só que a outra comparação que ele faz é madeira, palha e feno. E a pergunta que fica é: fizeram obras? Fizeram. Mas quando as obras passarem pelo fogo, o que vai sobrar? O que acontece quando a madeira, a palha ou o feno passa pelo fogo? Não sobra nada. O que nós temos?
Eu quero que você medite nisso. Por favor, pense nisso. Se Jesus voltasse agora, se fosse nesse exato momento, se o céu se rasgasse, a trombeta tocasse, o alarido, a voz do arcanjo ressoasse no céu dizendo: sobe para cá, como diz o Apocalipse 4, o que nós temos nas mãos? O que eu tenho nas minhas mãos? Será que eu posso chegar a Jesus e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor me confiou para fazer, eu fiz, e fiz o melhor que eu pude fazer. Eu derramei meu coração, derramei minhas lágrimas para fazer o que eu fiz. Ou será que nós chegaremos para Jesus e diremos: fiz quando deu, fiz do jeito que deu, fiz conforme deu. Como eu disse, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de galardão. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para nós: Deus nos chama para amadurecermos na sua palavra. Deus nos chama para nós frutificarmos, e para nós, quando chegarmos diante dele naquele dia, termos coisas boas para apresentar para Jesus. Eu sei que hoje eu estou pregando somente para crentes aqui. Ou tem alguém que não é crente? Não? Então, talvez pelo tema do culto, sexta-feira forte, você esperava algo que levantasse. Mas eu quero trazer algo que faça você refletir. Precisamos amadurecer. Precisamos crescer e dar frutos dignos daquele que nos chamou. Se Cristo se sacrificou por nós na cruz, nós podemos nos sacrificar pela sua obra hoje. E lembre-se, você carrega o nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.